Então, nesse próximo exemplo, a gente vai ver o procedimento para aplicação do método dos nós, agora no domínio S. Né? Então, a gente quer determinar o sistema de equações nodais para o circuito abaixo, considerando novamente que a energia inicial armazenada no circuito é nula, né? Então, sem energia inicial armazenada. Então, está aqui o circuito no domínio do tempo. A gente tem uma fonte de corrente, 0,1 e na menos 3t, UDT, uma resistência de 100 ohms, uma indutância de 6 henries, dois capacitores, um de 1/7 de Farad e outro de 1/2 de Farad. E as tensões nodais que a gente tem definidas aqui, elas são, onde é que está a paleta que eu estava usando? Acho que era essa aqui. Tensão nodal V1 de T, tensão V2 de T aqui, e a tensão nodal V3 de T, e a fonte de corrente dependente aqui no ramo da direita é 0,2 V2, né, em função dessa tensão nodal V2. E o nó de referência ele é dado já como nó inferior aqui, né? Então esse aqui é a nossa nó de referência. Então, novamente, para aplicar análise nodal, né, utilizando, resolver o sistema no sistema no domínio da frequência S. Então, o primeiro passo é transformar o circuito, representar o circuito com o circuito equivalente no domínio S. Então, as fontes, no caso aqui, a transformada dessa fonte aqui, ela vai ser 0,1 vezes e na menos 3. Vou escrever aqui. A transformada de 0,1 e na menos 3t de UDT, ela vai dar uma fonte de 0,1 dividido por S mais 3. Né? A transformada da outra fonte, certo? É 0,2 V2 dt. V2 é uma das funções que a gente quer, que a transformada dela vai ser simplesmente uma expressão de V2 no domínio S. Tá? Então aquela fonte controlada lá, ela é representada por essa expressão no domínio S. Okay. Tá? Não preciso achar um par transformado, porque na verdade ela depende da função V2, que é um dos objetivos que a gente quer determinar. A impedância do resistor continua sendo 100 ohms. A impedância do capacitor a impedância do capacitor é 1 sobre SC. Né? Então, para o capacitor de 1/7 de Farad, vamos chamar aqui a impedância do capacitor 1, né? Ele vai ser 1 sobre 1/7 vezes S, o que vai dar 7 sobre S. A impedância do capacitor 2 ali, ele vai dar 2 sobre S. Né? E a impedância do indutor é, o modelo aqui sem energia inicial, ZL é simplesmente S vezes L, e aí vai dar 6S. Né? Então, novamente, redesenhando o nosso circuito no domínio da frequência, a gente tem uma fonte de corrente, representada aqui pela função de 0,1 sobre dividido por S mais 3. A impedância de 100 ohms do resistor, uma impedância de 7 sobre S desse capacitor, uma impedância de 6S do indutor, 2 sobre S ohms do outro capacitor, e a fonte dependente aqui de corrente de 0,2 V2. Então, os valores das tensões nodais transformados para o domínio da frequência V1, V2, V3 e o nó de referência aqui. Tá? Então, onde a transformada da função
V1 de T é agora V1 de S, e assim para as outras, né, V2 e V3. Tá? Então, e aí o procedimento seguinte é escrever as equações dos nós. Né? Então, para o nó 1, a gente vai ter que escrever as equações da lei de Kirchhoff das correntes agora, né, LKC, para o nó 1. No nó 1, então, eu tenho uma corrente aqui vindo da fonte, e eu vou considerar uma corrente circulando no resistor nesse sentido. Né? A corrente da fonte é 0,1 sobre S mais 3, está entrando no nó. E a corrente do resistor, vou considerar aqui que ela está saindo do nó, e ela é dada pela diferença de potencial que é aplicada nessa impedância. A diferença de potencial estou considerando esse sentido aqui, então estou atribuindo um potencial positivo, negativo, é o potencial V1 menos o V2 dividido pela impedância, é a corrente, né, que se flui por essa impedância. Então é potencial V1 menos o potencial V2 no domínio S, dividido pela impedância de 100 ohms da corrente que está circulando, saindo daquele nó. E aí são só essas duas correntes que a gente tem no primeiro nó. Então essa aqui é a primeira equação. Tá? E eu vou deixar representado aqui em função de, agora isolar, né, os termos, eu vou deixar aqui, por exemplo, 1 sobre 100 vezes V1 mais 1 sobre 100 vezes V2. Isso aqui é igual a, passando aqui para o outro lado, 0,1 S mais 3, multiplicando tudo por menos 1 aqui só para deixar o primeiro termo aqui positivo, 1 sobre 100 vezes V1 menos 1 sobre 100 vezes V2. Nesse nó aqui a gente não tem, então o termo de V3, da tensão nodal V3 é nulo, né? Isso aqui é igual a 0,1 sobre S mais 3. Então essa aqui é a primeira equação, ou a equação do nó 1. Né? É uma forma de representar ela. Também a gente poderia tirar o mínimo múltiplo aqui e deixar representar não na forma de frações, né? Mas eu vou deixar nessa forma de fração aqui, por quê? Porque esse termo aqui, 1 sobre 100, né, representa o quê? Representa a admitância daquele resistor. A admitância do resistor é 1 sobre a impedância do resistor. Ou seja, a admitância do resistor é 1 sobre 100 ohms. Né? Então, assim como a gente montou lá a matriz de impedâncias no método das malhas, aqui a gente vai poder montar a matriz de admitâncias, né? Que às vezes em outras aplicações também é de interesse. Tá? Então, eu vou deixar dessa forma fracionária mesmo, né? De fração aqui os coeficientes. E aí, seguir com, agora escrever para o nó 2. Para o nó 2, então eu vou, do nó 2 aqui eu tenho a corrente no resistor de 100 ohms também. Eu vou associar aqui uma corrente nessa impedância para cá e uma corrente no indutor para cá. Né? Então a corrente sobre a impedância de 7 sobre S do capacitor aqui vai ser saindo do nó, né? E ela vale V2 menos 0, que é a minha referência aqui de 0 volts. Né? Então vale V2 sobre 7S. Né? E eu vou considerar saindo do nó. E a corrente que circula no indutor é V2 menos V3, a diferença de potencial, V2 menos V3, dividido pela impedância de 6S. Então, para o nó 2, a minha equação fica eu tenho uma corrente, eu considerei chegando no nó, né? A primeira corrente ali no resistor de 100 ohms, então é V1 menos V2 dividido por 100, primeira corrente. Uma corrente saindo do nó que eu chamei de V2 sobre 7S, né, que é a corrente que vai para o capacitor, menos uma corrente que também sai do nó, que é a corrente que vai para o indutor ali, V2 menos V3, tensões nodais V2 menos V3, dividido pela impedância de 6S. Então essas são as correntes no nó 2, isso aqui a soma delas tem que ser igual a zero. Então aqui
de novo, deixando a representação na forma fracionária mesmo, né? Então eu vou ter termos de V1 aqui somente 1 sobre 100 vezes V1. Os termos em V2 aqui, então eu vou deixar em evidência, vou colocar mais, então a primeira fração aqui é menos 1 sobre 100 do primeiro termo. 1 sobre 7s vai dar negativo também aqui, né? Só que 1 sobre 7s é o inverso, né, dessa expressão, então vai dar s sobre 7. E o terceiro termo aqui que a gente tem V2 sobre 6s, então menos 1 sobre 6s. Todos esses são os termos que multiplicam a tensão nodal V2, né? Já coloquei eles em evidência aqui. E a tensão nodal V3, então a gente tem mais 1 sobre 6s vezes V3, isso igual a zero. Tá? Então aqui a gente tem a segunda equação, equação 2 da análise nodal. Né? Primeiro coeficiente 1 sobre 100, o coeficiente da tensão V2 aqui é menos 1 sobre 100, menos S sobre 7, menos 1 sobre 6S, né? E o coeficiente de V3 é 1 sobre 6S. E por fim, para o nó 3, a gente tem, voltando lá para o circuito, uma corrente que eu vou considerar também fluindo para cá no capacitor, né? E uma corrente que vem para cá na fonte, que essa corrente é essa própria expressão aqui. A gente tem a corrente entrando no nó, a corrente do indutor, saindo aqui a corrente que vai para a impedância do capacitor e saindo também pelo sentido que eu atribuí, né? Que a gente pode, enfim, ter a liberdade de atribuir um sentido contrário aí. E a corrente então que vai para a minha fonte. Então no nó 3, a soma das correntes que chegam neste nó, a gente tem uma corrente no indutor que vale V2 menos V3. E ela está entrando no nó agora, né, nesse sentido que eu atribuí, então dividido pela impedância de 6S. Aliás, ela está, deixa eu lembrar aqui, está entrando no nó. Né? No nó 3 ela está entrando, né? Eu considerei entrando. Ok, então positivo. Saindo uma corrente para o capacitor, que é a tensão nodal V3, dividido pela impedância do capacitor, que é 2 sobre S, e saindo também uma corrente que vai para a fonte dependente, né, de 0,2 vezes V2. Essa magnitude que isso aqui é igual a zero. Então a gente tem aqui, não tem termos dependendo da tensão V1, então da tensão V2 eu tenho 1 sobre 6S menos 0,2. Esse aqui é os termos que multiplicam a minha tensão nodal V2, mais menos 1 sobre 6S menos 1 sobre 2 sobre S, então vai dar S sobre 2 vezes V3, ok? E isso aqui igual a zero, isso aí. Então essa aqui é a terceira equação nodal. Né? E aí escrevendo na forma matricial, então a gente pega uma matriz dos coeficientes aí, das três equações. Para a primeira equação a gente tinha lá a admitância, vamos ver como é que a gente escreveu aqui para a primeira equação, positivo e negativo, né? Um sobre 100
menos 1 sobre 100 e 0 para o terceiro termo. A segunda equação, 1 sobre 100, também aqui, positivo. O termo do meio que a gente tem uma expressão menos S sobre 7, menos 1 sobre 100, menos 1 sobre 6S. E o terceiro termo dessa linha, 1 sobre 6S. Né? Tô conferindo aqui, positivo, depois todos negativos e positivo, ok? E o terceira linha, o primeiro termo aqui é zero, né? Porque não tem termos aqui com V1. O segundo termo aqui, 1 sobre 6S menos 0,2. E o terceiro termo, menos 1 sobre 6S menos S sobre 2. Então, isso aqui completa a minha matriz de coeficientes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar um pouquinho os elementos aqui para não ficar confuso qual está em qual coluna. Tá, só estava testando o recurso aqui para ver se eu não ia acabar com a minha matriz, né, com meus elementos, mas acho que dá para fazer assim. Só para centralizar eles melhor. Aí, acho que fica um pouquinho mais claro, né, a posição de cada elemento aqui. Dá para reduzir um pouco o tamanho, que ainda tem que caber aqui o vetor das tensões nodais, V1, V2 e V3, e o vetor, eita, isso também ficou muito grande, e o vetor das correntes, das fontes de corrente, que aqui é 0,1 sobre S mais 3, e os outros elementos são todos nulos, né? Ok. Então, essa forma matricial de representação do método dos nós aplicado a este circuito, né? Então, de forma semelhante, aqui a gente tem a matriz agora de admitâncias dos nós. Okay? Matriz de admitância dos nós transformada, né, para o domínio S. O vetor das tensões nodais transformadas também. E lá, né, o vetor que representa as fontes de corrente presentes no circuito. Certo? Então, essa aqui é a matriz admitância, a gente representa por Y, matriz Y é de S vezes as tensões nodais, V de S, dá igual às correntes das fontes, e vamos chamar aqui, cuidar aqui só para não confundir que não são correntes de malha, mas vou botar aqui um sobrescrito E para dizer que é das fontes, né, das forças eletromotrizes aí presentes no circuito. Então essa aqui é uma equação matricial do método dos nós com a matriz de admitâncias, né, YS, do circuito, né? Então novamente, enfim, para resolver esse sistema aqui, esse aqui é um sistema 3x3, a gente poderia lá de novo fazer regra de Cramer, analiticamente é possível, né? Mas imagina o trabalhão. V1 então seria um ΔI dividido por delta. ΔI é a matriz substituindo
esse vetor na primeira linha aqui, mantém as outras linhas iguais, faz o determinante. Delta é o determinante dessa matriz de admitâncias, né? Então, achando essas expressões aí, se é possível, algebricamente, determinar lá uma equação de V1 em função de vários termos aí, que vai dar S e tal, e a gente faria a expansão em frações parciais, né, em V1, e aplicaria finalmente a transformada inversa de V1 para achar aí sim a expressão no tempo da tensão nodal V1, né? E assim para as outras, né, pela regra de Cramer também, V2, delta 2 sobre delta e V3, tudo isso no domínio da frequência, né? Achar esses dois determinantes aí de expressões de frações, né? Dá bastante trabalho, obviamente. E aí aplicar, por fim, a transformada inversa para determinar essas tensões nodais no domínio do tempo. Então essa parte de solução aqui, né, na prática, a gente vai utilizar recursos computacionais, né, ferramentas computacionais, porque não faz sentido, é muito fácil, muito trabalhoso e ainda é muito fácil de qualquer erro no meio do processo cometer um equívoco ali na solução, né? Mas, novamente, para montar a matriz, a gente pode montar a matriz, né, a partir da análise do circuito, converter o circuito para o domínio da frequência, montar essa matriz e fornecer essa matriz para a ferramenta computacional que a gente utilizar, né, nesse recurso para solucionar o problema. Então, saber aplicar o método e montar essa matriz de admitâncias, né, ou montar o sistema de equações aí no domínio da frequência é bem importante, tá? Beleza? Então, essa aqui seria um exemplo para a aplicação do método dos nós, né? Ou a gente encontrar o sistema de equações das tensões nodais no domínio da frequência S. Ok? E aí, enfim, o objetivo geralmente na prática, né? A gente precisa determinar essas tensões aqui no tempo, né? Então, precisaria de uma ferramenta computacional aí para viabilizar essa solução desse sistema de equações aqui. Beleza? Até mais, então.